Vamos agora então nos colocarmos no momento de oração, colocarmos agora todos os nossos pensamentos, tudo aquilo que a gente veio buscar nesta casa, nos desligarmos dos problemas lá fora, dos problemas do trabalho, dos problemas pessoais e conectarmos com a espiritualidade amiga, com toda a espiritualidade desta casa que está aqui para nos ajudar, para nos servir, para nos auxiliar. Pedimos, Mestre amigo, Senhor Jesus, que o Senhor nos acompanhe durante todos os trabalhos desta casa, durante os passes, durante a palestra, durante o atendimento fraterno, para que nós possamos encontrar aqui aquilo que viemos buscar, para que, ao retornarmos para as nossas casas, nós possamos nos encontrar melhor do que quando chegamos aqui. Pedimos, Pai amado, que o Senhor nos acompanhe e nos conduza no decorrer de toda a semana, para que possamos nos manter vigilantes e em oração e estarmos sempre conectados com o Senhor. Então, neste momento de conexão com Deus, vamos fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. A palestra de hoje, ela vai dar sequência aos capítulos das bem-aventuranças. Bem-aventuranças para a entrada no reino de Deus. No primeiro encontro que a gente começou a ver as bem-aventuranças, a gente viu então os bem-aventurados, os pobres de espíritos. Todo esse capítulo ele tratou da transformação moral, do que a gente precisa fazer para nos melhorarmos intimamente, moralmente, para retornarmos um dia à casa do Pai, melhor do que quando nós reencarnamos aqui na Terra. Esse capítulo todo, só relembrando um pouquinho, ele tratou muito forte do orgulho e da humildade, os dois contrapontos, né? O orgulho como um grande vício da humanidade e a humildade como um grande remédio para a reparação dos nossos vícios. Posteriormente, a gente entrou então no capítulo dos bem-aventurados os que têm o coração puro. Nesse capítulo a gente viu aquela passagem que Jesus Cristo disse: "Deixe vir a mim as criancinhas", porque ele tratou as criancinhas como sendo as pessoas da humanidade, as pessoas daquele momento, que eram puros de coração, que não tinham a maldade no coração e que nós, seres humanos adultos, deveríamos ter nas crianças o nosso espelho, ou seja, deveríamos pensar e agir da forma como as crianças pensam, sem maldade, sem vícios, sem vontade de sempre revidar, sempre brigar, estarmos sempre voltados para o bem. Dentro também deste capítulo, a gente viu então a parte do pecado por pensamento. E a gente falou muito no último encontro em relação ao adultério. Não apenas aquele adultério como a traição, a infidelidade num casamento, a traição entre marido e mulher, mas o adultério como sendo um vício de tudo aquilo que é contrário às leis divinas. O adultério ele é considerado um mal, um vício, uma imperfeição da alma que acaba prejudicando a nós mesmos e ao nosso próximo. Hoje nós vamos tratar especialmente em relação ao escândalo.
se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. Mas para a gente entender também o que seriam esses escândalos, tem uma passagem um pouco antes, onde que conta na Bíblia, né, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que Jesus foi almoçar, foi jantar com alguns fariseus. E alguns fariseus, eles foram comer sem lavar as mãos. E aí, eles perguntaram para Jesus, Jesus, não é imoral, não é contrário às leis humanas comer sem lavar as mãos antes? E aí, Jesus respondeu, escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que parecem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as que tornam impuro o homem. Comer sem lavar as mãos não é o que torna impuro. Por que Jesus falou isso? Porque nós, na maioria das vezes, nós estamos preocupados com as nossas aparências exteriores, com a imagem que nós vamos passar para o outro, mas nós não estamos preocupados com o que está dentro do nosso coração. Nós não estamos preocupados com o que a gente pensa no dia a dia, com os nossos pensamentos, porque nós imaginamos que os nossos pensamentos, somente nós temos conhecimento deles. Só que sabemos muito bem que, por mais que talvez ninguém da sociedade tenha conhecimento dos nossos pensamentos, Deus tudo vê e tudo sabe. Então, muitas vezes, nós vamos estar preocupados apenas com a aparência, mas vamos estar deixando de cuidar do nosso coração, dos nossos sentimentos. Não estamos preocupados com os sentimentos da coletividade, do nosso irmão, do nosso amigo que está do nosso lado. Então, esse ensinamento de não basta lavar as mãos para comer, mas é necessário também que se faça uma reforma íntima, que a gente repense os nossos pensamentos, as nossas atitudes e as nossas ações, para que a gente possa começar a evoluir e trilhar o caminho da moralidade, da renovação moral que a gente veio aqui na Terra buscar. Então, foi por isso que Jesus começou a falar dos escândalos, citando essa passagem, de que não basta a gente cuidar do nosso exterior, mas que é preciso muito mais cuidar do nosso interior. E ele diz, não basta se tenham as aparências de pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração. Então a pureza não apenas da aparência, mas a pureza do coração. Entrando então especificamente no tema da palestra de hoje, que é escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalos, cortai. Num primeiro momento, parece uma frase muito forte dita por Jesus Cristo, né? Mas o que Jesus quis dizer com essa frase? Ele quis mesmo criar um impacto. Porque a gente sabe que Jesus ele ensinou muito por meio de parábolas e por meio de frases que pudessem ser comparadas com algumas ações práticas no dia a dia, para que isso fosse de melhor compreensão para os seus discípulos, para os fariseus, para os apóstolos. Porque se hoje nós temos dificuldades ainda para compreendermos determinadas situações e muito mais
dificuldades para praticarmos um bem verdadeiro, um bem que vem do fundo do coração. Imagina naquela época. Não é porque os discípulos, os fariseus, eles tinham contatos com o Mestre, com o Jesus, que eles tinham uma facilidade maior ainda para compreender. Muitos talvez se encontravam naquela época na mesma situação, na mesma evolução moral que hoje nós nos encontramos. Então Jesus ele se utilizou de diversas frases que são bastante impactantes, como quando ele disse, amai vossos inimigos. Ou também quando ele falou, quem matou pela espada parecerá. Por que ele falava essas frases impactantes? Ele falava isso justamente para chamar a atenção, porque a gente hoje na mídia a gente consegue prestar atenção, por exemplo, muito mais naquilo que dá um impacto, num escândalo, em alguma notícia que é motivo de como isso foi acontecer, nossa, como ninguém previu que isso poderia acontecer, que são os escândalos da sociedade. Mas o que seria o escândalo para Jesus? O que Jesus quis dizer? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. O que seria esse escândalo então? O escândalo, segundo a doutrina espírita, é os nossos vícios, as nossas paixões inferiores, as atitudes e omissões que contrariam não a lei dos homens, mas a lei de Deus. Então é tudo aquilo que vai de encontro às leis divinas. De encontro, quando a gente fala, quando se choca, né? Quando não consegue andar no mesmo caminho, há um conflito de interesses, há um conflito de entendimento. Então o escândalo mostra que ainda estamos muito presos ao egoísmo e ao orgulho. Por isso que naquele capítulo anterior a gente procurou estudar e compreender o que era o egoísmo, né? O que o egoísmo causa na vida do ser humano. Então, por estarmos ainda muito presos ao egoísmo e ao orgulho, isso demonstra que nós temos uma raiz muito forte ainda das nossas imperfeições, que nós precisamos ainda nos melhorarmos muito para chegarmos à perfeição. Portanto, então, o escândalo, segundo o Espiritismo, é tudo aquilo que contribui para o desvio moral, tanto do próximo quanto o nosso. Muitas vezes, o escândalo que a gente fala, o pensar, o agir, a gente acha que está praticando o mal pelo outro. Mas quando a gente pratica o mal, nós somos os que mais sofremos com essas nossas atitudes. E muitas vezes a gente pode dizer assim, eu estou sofrendo, mas não estou nem aí. Não importa, entendeu? Para Deus, um dia nós seremos cobrados. Um dia nós vamos prestar contas por esse mal que praticamos. Então, no livro conta a história que o escândalo que precisa ser retirado do nosso íntimo, da nossa transformação moral, é como aquele médico que, verificando um tecido infeccionado, uma lesão, ele precisa retirar aquele tecido, aquela região, para poder salvar o corpo. Nós precisamos, então, nos livrarmos dos maus hábitos, dos vícios, das nossas imperfeições, de tudo aquilo que mexe com a nossa alma, que fere a nossa alma, para que nós possamos sim obter o crescimento espiritual, que é o nosso objetivo da reencarnação. Então, eu vou ler aqui um trechinho para a gente poder compreender exatamente o que seria esse escândalo, né? Por que teríamos que cortar a nossa mão, mas que mão seria essa? Ai do mundo por causa dos escândalos, que é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem
por quem o escândalo venha. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai longe de vós. Melhor será para vós entrar na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que ter de dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o nosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que terdes dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Então aqui Jesus já começou, essa passagem está lá em Mateus, né? E Jesus começou por meio de exemplos práticos, né, de uma linguagem, como é que eu vou falar para vocês, de uma linguagem onde ele pudesse exemplificar com um exemplo prático o que seriam esse cortar a mão, né? Como a gente vai cortar a mão? Será que cortar a mão é se eu tenho um vício de roubar? Será que cortando a minha mão, esse vício seria retirado de mim? E é claro que não. Por quê? Por mais que a minha mão talvez seja a ferramenta com que eu uso para roubar, para pegar um objeto que não é meu, se eu cortasse tão somente a minha mão, eu não estaria realizando a minha transformação moral. Por quê? O cortar a mão não significa decepar um membro nosso, mas o cortar a mão é nos livrarmos daquele vício. O que nós vamos fazer para nos livrarmos? Se eu tenho o vício do adultério, como eu vou fazer para me livrar do vício do adultério? Que ele fala. Se eu tenho o vício da blasfêmia, como farei eu para me livrar desse vício da blasfêmia? Então, o escândalo, segundo o Espiritismo, ele não diz respeito tão somente a uma ação. Não é a ação de roubar, de pegar um negócio que não é meu e que eu preciso cortar, mas de modo ostensivo, que vá de encontro à moral e ao decoro. Então, é tudo aquilo que a gente não consegue mensurar ou ver fisicamente a transformação, mas é aquilo que está no nosso íntimo, que está dentro de nós. Aquelas imperfeições que às vezes a gente carrega de várias gerações, de várias reencarnações, porque se nós estamos ainda encarnados nesse corpo aqui na Terra, é porque nós ainda temos muito para aprender e muito para evoluir. Então, o escândalo não está na ação em si mesmo, mas está na repercussão que possa ocorrer. Muitas vezes a gente acha que o fato de a gente praticar uma determinada situações só dentro de nossa casa, ou só com, por exemplo, eu ofendi o meu esposo, ok, ofendi meu esposo, ninguém ficou sabendo. No fundo, isso feriu muito a minha alma, feriu a alma dele também, mas perante Deus nós praticamos um ato muito grave, nós praticamos o verdadeiro escândalo que ele fala. Então, não é tão somente a luz da sociedade, a luz da mídia que a gente pratica os escândalos. A grande maioria dos escândalos que estão voltados para voltados para a imperfeição moral que carregamos, elas acontecem no silêncio, quando muitos talvez nem estão vendo, nem estão sabendo, porque elas acontecem muito pelos nossos pensamentos, pelas nossas omissões, por aquilo que deixamos de praticar. Jesus, para poder explicar para os seus discípulos o que seria esse escândalo, o que seria essas impurezas, ele disse: sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. Foi assim que ele definiu como nós somos, como a nossa alma, o nosso espírito, ele se caracteriza perante o Pai.
tudo aquilo que nós fazemos, mas que vai contra as leis divinas, nós estamos sujando a nossa alma. Nós estamos, de certa forma, sendo os vasos aonde que, por fora, nossa aparência, a sociedade acha que a gente é os seres humanos mais evoluídos, mas internamente, intimamente, nós somos os vasos sujos. Nós guardamos a podridão, guardamos talvez a sujeira que ninguém no exterior consegue ver. Não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para o outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral, do mal que às vezes ainda está nos nossos corações, que ainda está dentro de nós, mas que pelas nossas imperfeições nós não conseguimos nos libertar dele. Entendendo então cada uma daquelas frases que Jesus disse, é preciso que haja o escândalo no mundo. Por que Jesus disse que precisa desse escândalo no mundo? Porque ele usou como exemplo a árvore envenenada, a árvore má que só consegue gerar maus frutos. E ele diz, o mal é uma consequência da imperfeição do homem, e não que haja para estes a obrigação de praticá-los. Ou seja, é preciso que haja escândalo no mundo, mas não é necessário que nós praticamos o escândalo. Vai depender do nosso livre-arbítrio, vai depender do quanto nós estamos evoluídos ou evoluindo aqui na Terra e que precisamos ou não praticar esses escândalos. Por quê? Quem pratica o escândalo é os que mais sofrem. No momento que a gente pratica os escândalos, que a gente dá vazão aos nossos vícios, dá ênfase para as nossas imperfeições, nós podemos estar prejudicando toda a nossa família, um colega de trabalho, um amigo, mas nós estamos prejudicando principalmente a nós mesmos. Nós estamos cada vez sujando a nossa alma ao invés de estarmos aqui nos purificando. É necessário que o escândalo venha. Por que ele falou que é necessário que o escândalo venha? Porque aqui na Terra nós estamos num processo de provas e expiações. Os homens se punem a si mesmos e pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles mesmos. Então, é isso que eu acabei de falar. O mal está aqui, mas nós optamos se nós vamos praticar ou não, que é o escândalo. Mas se nós praticarmos, os primeiros prejudicados serão nós mesmos. Então, nós não dependemos de que os outros mudem, nós dependemos de que nós mudamos. A nossa transformação moral, ela não depende do outro. O mal que está no outro, ela não nos atinge. A gente fala assim, fulano me fez mal, mas na verdade o mal que ele fez é o mal feito para ele, não é? O mal não atinge, por mais que nós possamos sofrer, ficar triste, às vezes acontecer até alguma coisa grave, mas se tudo isso aconteceu conosco, com quem praticou o mal, é muito pior. Ele pode não sofrer nada momentaneamente, nada perante a sociedade, mas um dia ele será cobrado por isso, né? Ou no desencarne, ou no momento em que ele tomar consciência de que essas atitudes são ruins. Então, a reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e provas para outros. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, é um castigo eu ter nascido nessa família, entendeu? A gente acha que é um castigo, mas muitas vezes, ou diria assim, sempre, né, porque nos planos de Deus não existe erro, a gente não nasceu
naquela família por um acaso. Certamente não foi um erro da providência divina. A gente não se casa com uma pessoa achando que no começo é tudo mil maravilhas, daí depois começam a vir os problemas, começam a vir as dificuldades, começam a vir as provas, e aí o que acontece? A gente fala, nossa, Deus me abandonou. Deus era tão bom no começo, ou no meu relacionamento, meu casamento ia bem, mas agora Deus me abandonou. Não. Agora que você está habituado com aquelas pessoas, agora que você entendeu o seu vínculo fraternal, seu vínculo familiar, então agora, se você precisa passar por algumas provas, por algumas expiações, será o momento de você passar e se purificar. É por isso que nos dias de hoje a gente vê a fragilidade dos relacionamentos. E eu falo a fragilidade não apenas como o relacionamento entre marido e mulher, mas a fragilidade muito grande hoje, por exemplo, de pais e filhos, a grande fragilidade dos relacionamentos na sociedade, patrão com empregados, amizades que muitas vezes eram amizades boas, sólidas, e de repente por uma besteira acaba se rompendo. E quando isso acontece, quando tem o rompimento dessa prova, quando, por exemplo, assim, eu me propus vir nessa encarnação para me melhorar em determinados aspectos, e de repente eu não consiga superar essas provas, e eu quero cair fora. Eu começo a culpar a Deus, que Deus não me ouve, que Deus me abandonou, e não quero mais aquela prova. Aí o que acontece? Eu saio daqui com muito mais débitos do que eu vim para curar esses meus vícios, e numa reencarnação futura eu vou voltar aqui e vou encontrar essas mesmas pessoas, esses mesmos vínculos, para mim poder fazer então as reparações. Aí tem a questão também que se pergunta se o mal durará para sempre, né? Será que o mal sempre será necessário no mundo que a gente vive? E aí o Livro dos Espíritos, ele fala que o mal, ele é um poderoso remédio, uma poderosa forma que Deus achou para corrigir os culpados. Por quê? Não que o mal está aqui porque ele tem que ser praticado. O mal está aqui, mas a gente tem, como eu falei, o livre-arbítrio para praticar ou não. Mas se nós somos ainda imperfeitos e precisamos nos melhorar, ao praticarmos o mal, nós vamos sofrer. E sofrendo é a forma como Deus achou para que nós nos melhorássemos. Tem aquela questão que a gente fala muito no Espiritismo, né? Que a gente progride ou pela dor ou pelo amor. Se a gente não encontrou ainda a pureza nos nossos corações, se a gente ainda não tem essa pureza nos corações, mas a gente precisa percorrer este caminho da purificação, esse caminho da libertação dos nossos vícios, para encontrar o caminho da reforma íntima e da evolução moral, então nós temos muitas vezes que passar por este sofrimento para que possamos nos purificar. Mas ai daquele por quem vem o escândalo, né? A outra parte. Aí, nessa passagem, tem a explicação assim, mas ai daquele que venha o escândalo, ou seja, então, por meio de quem vem o escândalo, esse será castigado? E aí o Cristo, ele exemplifica da seguinte forma. Um exemplo é quando um filho ingrato, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai. Então, um filho ingrato ele pode ser ou uma prova para os pais, ou ela pode ser uma punição. Que sofre, e que o pai sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez os seus pais sofrerem. Então, muitas vezes a gente é um filho ingrato porque
os nossos pais também foram pais ingratos e fizeram os pais deles sofrerem. Mas não necessariamente nós, vindo de pais que fizeram os seus pais sofrerem, nós também temos que fazer isso. Nós podemos muito bem reconhecer que aquilo é um erro e não voltar a praticar. Então, por isso que ele fala, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Mas ai daquele por quê? Porque se ele fizer o mesmo escândalo, ele também vai sofrer as consequências. Mas se ele se libertar daquilo, se ele der um passo para frente e ele evoluir, ele vai estar caminhando em direção ao bem e vai estar se purificando, vai estar se libertando daquele vício. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-o. Então, essa é na verdade, é uma linguagem figurada que ele fala, né? Que seria absurda se a gente tomasse ao pé da letra. Se eu tenho um vício de falar mal da minha colega, então que minha língua seja cortada. É aquela questão do olho, né? Que se o teu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. E a gente pensa assim, mas como o meu olho poderia ser motivo de escândalo, né? E é muito simples, assim, os livros que a literatura espírita traz como exemplos, muitas vezes quando a gente olha por uma outra pessoa com inveja, a inveja já é um vício. Quando a gente olha para uma pessoa que trocou o carro, e aí a gente pensa assim, nossa, bem que poderia ser eu trocando esse carro e não ela, entendeu? Ou a gente pensa assim, eu também gostaria de trocar meu carro, então já é uma inveja, já é uma imperfeição que a gente joga. Quando a gente passa, por exemplo, assim, na frente de uma casa bonita e a gente fica com aquela inveja, nossa, como eu gostaria de ter essa casa. E aí, na verdade, o Espiritismo explica que a gente não deveria ter esse vício, a gente não deveria sustentar esse vício pelo olho, olhando, mantendo esses pensamentos. A gente deveria, assim, ver uma pessoa, enfim, um conhecido ou desconhecido que adquiriu uma casa própria e fazer uma oração para ele e falar, nossa, que Deus abençoe essa nova moradia, esse novo lar, que ele possa ser muito feliz lá. Ter esses pensamentos, isso vai contribuir para a nossa evolução espiritual, mesmo que ninguém veja, mesmo que a gente não precise ir lá e falar assim, que bom que você conseguiu a sua casa e tal. Eu não preciso dizer isso, mas se eu fizer uma oração, se eu emanar um bom pensamento, desejando o bem por aquilo, eu já estou subindo um degrau da evolução. Então, essa expressão, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai, ele quer dizer assim, nós precisamos fazer sempre uma autoanálise das nossas atitudes. E tudo aquilo que a gente compreende, ou mesmo que a gente não compreende, mas que a gente sabe que é errado, a gente precisa começar a andar para o caminho da melhora. Fazer um esforço para então alterar essas nossas atitudes. Mais vale ter cortado uma mão do que ter as duas para entrar no reino dos céus, mas ter as duas mãos e entrar no reino dos céus imperfeito. Se nós entrarmos no reino do céu imperfeito, nós não estaremos caminhando para um mundo espiritual mais evoluído, que a gente sabe que são diversos os mundos, e os mundos superiores já não há mais o mal. O que prevalece lá é o bem. Então, se um dia a gente quiser entrar nesse mundo onde que não exista mais o mal, nós precisamos começar a cortar esse mal desde agora. Então, o escândalo seria esses vícios, né? E o cortar seria a gente fazer a nossa reforma íntima, nos libertarmos de tudo que atrapalha a nossa evolução espiritual. E nós precisamos também ter em mente que para Deus, além de nada ser impossível, né, talvez até um
uma pessoa que praticou um crime lá consegue um dia se arrepender daquilo e fazer uma reparação, né? Mesmo que talvez se matou alguém, não vai conseguir, por exemplo, fazer aquela pessoa reviver, mas possa fazer um outro bem que seja também de grande valia. Então, para os olhos de Deus, nada passa despercebidos. Nós precisamos estar sempre muito vigilantes e orantes, principalmente com os nossos pensamentos. Nesse capítulo, a gente aprende e compreende que os maiores escândalos não são os maiores escândalos pessoais não são aqueles que são praticados e que saem na mídia, mas são aqueles escândalos que muitas vezes ficam guardados no nosso coração, fica guardado no nosso íntimo e a gente fica remoendo aquilo, a gente não consegue se libertar daquilo. E por meio talvez desses pensamentos a gente acaba praticando outras vicissitudes que também são contrárias às leis divinas. Então não é apenas necessário evitar o mal, é necessário que a gente pratique o bem, que a gente pratique a nossa reforma íntima se nós queremos adentrar o reino dos céus, como diz o capítulo, de uma forma mais evoluída, de uma forma mais purificada. É necessário então arrancar o mal que está nos nossos corações. Esse mal que está nos nossos corações é a certeza da nossa imperfeição do espírito. Nós aqui na Terra não tem ninguém, nem a pessoa mais evoluída que a gente possa conhecer, um Chico Xavier, um Divaldo Franco ou qualquer outro que vocês possam citar, um padre, um papa, que é um espírito perfeito. O único espírito perfeito que passou por essa terra foi Jesus Cristo. Todos nós somos espíritos imperfeitos e nós precisamos sim estarmos nos melhorando e retirando e eliminando esse mal que está nos nossos corações. Tem aquela passagem, né, que fala que você entrai no seu quarto e orai em silêncio, né? Que o Pai tudo vê, tudo sabe, tudo concede. E as nossas imperfeições são da mesma forma. Deus tudo sabe das nossas imperfeições, mas cabe a nós, pelo nosso livre-arbítrio, nos livrarmos dessas imperfeições. Então, era essa a mensagem que a gente tinha para essa noite. Vamos agora, então, fechar os nossos olhos novamente, nos conectarmos com a espiritualidade superior e rogar a Deus, rogar aos espíritos superiores para que nos auxiliem, para que nos ajudem, que no dia a dia nós possamos estar nos esforçando cada vez mais para nos libertarmos dos nossos vícios, das nossas imperfeições. Que os nossos escândalos, que os nossos vícios, as nossas imperfeições não sejam motivos para a destruição de famílias, para a destruição de ambientes de trabalhos, para a destruição de uma sociedade fragilizada que estamos vivendo. Nós te pedimos, Pai amado, coloque a pureza nos nossos corações. Dê um coração de carne, como diz na Bíblia, e um espírito novo, para que nós possamos viver essa renovação, viver essa transformação moral. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, pelos ensinamentos desta noite e pedimos para que tudo o que ouvimos nesta palestra, nós possamos ter a humildade e o discernimento para colocá-los em práticas. Muito obrigada por esta noite, que os espíritos guardiões, os espíritos de luz, possam nos acompanhar durante toda a semana. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal,
que assim seja.